Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas, hoje dia 4 de fevereiro. Bom, gente, começou, né? Agora sim o ano começou. Até semana passada, né, o governo, o executivo estava trabalhando sozinho, praticamente, né? O judiciário em recesso, o legislativo também. E agora sim, agora a gente tem realmente a política, né, e os poderes todos funcionando, o país de fato iniciando o seu ano, né? Especialmente aqui em Brasília, vocês viram, acompanharam a nossa cobertura desde o finalzinho da semana, também no sábado, né? Toda aquela confusão que aconteceu no Senado, realmente chega a ser ridículo, né? Você imaginar que possa acontecer aquele tipo de fraude, né? Você ter aí 81 senadores, de repente 82 votos numa urna, quer dizer, uma confusão danada. A gente viu depois que o Renan pediu para sair, sabia que ia perder, felizmente perdeu. Davi Alcolumbre aí do DEM é o novo presidente do Senado e do Poder Legislativo, e Rodrigo Maia, como previsto, presidindo lá a Câmara dos Deputados mais um mandato. Então, quem está acompanhando a nossa cobertura está por dentro de tudo que está acontecendo, então não vou me alongar nesses comentários. O fato é simples, você tem aí esse ineditismo, né, do DEM, que o Lula quis extirpar, o DEM aí agora com 3 ministérios e com a presidência das 2 casas legislativas, então realmente com muito poder agora nesse período. Então, a gente espera que esse alinhamento que existe, né, tanto na candidatura do Davi, talvez um pouco menos, mas com a promessa aí do Rodrigo Maia de convergência aí em relação aos objetivos, né, as reformas que precisam ser aprovadas, aí a prioridade é a reforma da Previdência. A gente espera que o comando da casa na mão desses dois políticos pelo menos sirva, né, para ajudar na tramitação, colocar em votação as coisas, organizar o trabalho, o processo legislativo e fazer com que essa agenda da reforma da Previdência realmente ela avance. A gente ainda está no aguardo de que o governo divulgue, né, a proposta final, né? Então algumas coisas já vieram à tona, a gente tem noticiado aqui, mas é preciso realmente que tenhamos conhecimento da íntegra disso, né? Até para conversar. Eu acho que o Guedes precisa fazer a mesma coisa quando tiver com isso na mão, precisa fazer a mesma coisa com a sua equipe, um pouco parecido com o que o Sérgio Moro fez hoje com o seu pacote anticrime, né? Pacote do Sérgio Moro, inclusive anunciou aí muito seguro, respondeu a todas as perguntas, muito claro, muito didático, como sempre, e esse pacote do Sérgio Moro vai atacar o crime organizado, a corrupção e a violência, né? Essa violência que a gente vive no dia a dia, né? Que traz tanta insegurança. Então, várias medidas importantes, nós fizemos o detalhamento disso, publicamos a proposta na íntegra. Se vocês quiserem conhecê-la, basta ir lá no site e consultar, né? Temos vários highlights aí dessa proposta. O Moro ele prevê elevar as penas, né, para crimes com armas de fogo. Ele prevê também melhorar, né, capacitar melhor toda essa parte da investigação policial, prevendo novas formas, né, tanto de proteção, né, do policial ali, o excludente de ilicitude, né, você tem uma proposta que protege mais os policiais na hora do engajamento contra a criminalidade. Isso era uma demanda importantíssima, inclusive uma das bandeiras da campanha do Jair Bolsonaro. Isso está incluso, assim como diversas outras ferramentas de investigação importantes, infiltração, informante, banco genético, né, inclusive para criminosos profissionais. Ele fez até uma comparação, o Sérgio Moro fez uma comparação, ele já foi já com as justificativas todas, né, já prevendo os ataques da esquerda, ataques do PT, ataques dos outros partidos de esquerda que realmente já usaram as redes sociais aí para fazer sua defesa e atacar o projeto, dizendo, falando de violação aí dos direitos humanos, enfim. Mas a verdade é que o Moro, basta quando ele pega e compara com outros países,
fica muito clara a nossa realidade, a trágica realidade que a gente vive, né? Essa questão do banco de DNA, por exemplo, a gente tem aqui, ele disse, olha, nós temos, falou na coletiva, né? Nós temos cerca de 30 mil registros apenas, né? Enquanto que nos Estados Unidos você tem coisa de 3 milhões, né? Na Inglaterra também, acho que 6 ou 8 milhões, então números significativos, por isso que a gente vê tanta solução, né, de crimes lá fora, inclusive estimulando séries de TV, etc. E é muito triste quando você olha para o nosso estado de coisas aqui e percebe que estamos realmente no atraso, né? Lá na pré-história das investigações, o nível de solução de casos é muito baixo, justamente porque falta ferramenta, né? Falta instrumentos para se desvendar esses crimes. Então, uma série de medidas nesse sentido importantíssimas, né? Tem aí a criminalização do Caixa 2 também, é muita coisa, então estou lendo aqui para vocês. O pacote também dificulta aí a vida dos criminosos nos tribunais superiores, né? A gente já viu alguns advogados aí que ganham a vida com isso, reclamando, obviamente, né? Institui regras mais duras para o regime fechado, né? De segurança máxima. Você tem também, justamente com foco nesse criminoso, no criminoso profissional. Então, assim, o Moro foi muito feliz em colocar, em fazer essa distinção. Inclusive, ele fala aqui do plé-barguin, que prevê que aquele criminoso confesse de cara aí o seu crime e possa obter um benefício, né? Mas isso está limitado a um tipo de crime, né? de menor potencial ofensivo também, né? Não é delação premiada, explicou. Então, ao mesmo tempo que você tem regras mais rígidas para o criminoso profissional, você tem uma flexibilização para aquele criminoso eventual, né? O cara que vai ali rouba uma galinha não pode ter o mesmo tratamento de quem lidera aí ou faz parte de uma facção, desfila pelas ruas com um fuzil, né? Então, muito, muito importante. Esse realmente a gente estava na expectativa desse pacote, e foi muito bem recebido, muito bem-vindo aí o anúncio desse pacote anticrime do Sérgio Moro. É lógico, isso depende aí esse pacote, ele vai, né, para o Congresso na forma de vários tipos de propostas, né? Projeto de lei ordinária, PEC, uma série de coisas. A própria questão, né, da prisão após segunda instância, o Moro ele falou, não é necessário uma PEC, basta a lei ordinária porque o STF já decidiu sobre isso diversas vezes. Então ele aproveitou e pegou carona nisso e falou, a gente só precisa definir isso em lei para ficar claro, né? Isso é uma coisa importantíssima que precisa ser consolidada. Já tem a jurisprudência, precisa consolidar isso no legislativo também, na lei, né? Então é isso. Ele mesmo falou aí da vitória do Alcolumbre, né? Do Davi Alcolumbre, uma forma de facilitar, né, a aprovação disso, porque ele entende que realmente tem um discurso mais convergente. E a gente sabe, né, que o Renan seria o pior dos cenários. Renan, que é esse político profissional, esse coronel, né, conhecido, investigado, temos ainda 14 inquéritos, investigações abertas no STF contra esse sujeito. É um sujeito que não respeita as instituições. E ele, que nos últimos 15 anos aí, esteve associado ao PT. Então, qual é a grande vitória do governo e do próprio Davi Alcolumbre no Senado e do povo em geral, né? Porque acaba sendo uma vitória, né, de todos nós. Inclusive, nós fizemos uma cobertura bastante intensa, cobrando muito posicionamento, voto aberto. A gente sabe que isso influencia, né? Os movimentos também de rua também fizeram o seu papel, MBL, vem para a rua, e as pessoas estão mais ativas, né? Nas redes sociais e nas ruas. Então tudo isso faz com que os parlamentares sintam a pressão e passam a fazer, a jogar, né? A dançar conforme a música, ou atender às demandas populares. É a democracia direta. E isso vem aconteceu de forma muito evidente nessa eleição aí do Davi,
na abertura dos votos, né? Depois muita gente que estava querendo, não ia divulgar o voto, acabou divulgando. O próprio Flávio Bolsonaro, no primeiro momento, não divulgou. Aí sofreu muita pressão, muitas críticas dos seus próprios eleitores e resolveu abrir o voto, votou aí no Davi Alcolumbre. Então, muito importante isso, transparência. Hoje já tivemos aí já a manifestação de senador, que eu acho que é o Lazier Martins, inclusive, já querendo definir, né, mudar o regimento e definir as votações transparentes, votações abertas sempre, né, daqui para diante sempre. O próprio Davi Alcolumbre também no seu discurso de vitória ele falou, olha, a partir de hoje as votações serão todas abertas. Então isso, gente, faz uma diferença enorme para o nosso processo político, para o cumprimento, né, da Constituição, para a prestação de contas, né, desses políticos à sociedade. Então, fantástico, caminho muito bom, importantíssimo. E bom, é isso, né? No caso aí desse pacote anticrime, anticorrupção, anticrimes violentos, anticrime organizado, esse pacotão aí do Sérgio Moro, ele já vai, né, de diversas maneiras, já vai para o Congresso para iniciar aí um debate. A gente sabe que terá muita pressão para engavetar muitas dessas iniciativas, muitas dessas propostas, então caberá novamente a nós pressionar para que haja esse avanço institucional com a consolidação de todos os ganhos que a Lava Jato obteve e também o avanço de outros, né, que ainda não foram possíveis, mas que estão propostos aí nesse pacote. Então, eu falei com o Rodrigo Maia logo que saiu essa divulgação, o Moro e o Rodrigo Maia se encontraram pela manhã, então, e ele me falou, olha, contanto que a gente vai dar tramitação ao que vier, né, mas a prioridade é a reforma da Previdência. Olha, Rodrigo, a reforma da Previdência é prioritária, sim, mas todas essas iniciativas, elas são tão urgentes quanto, né? Elas estão aí. A questão da segurança pública está no topo da lista das prioridades da maioria da população, né? Então, vamos ter, né, o nosso Congresso, ele precisa trabalhar, né? O pessoal precisa realmente levantar a bunda da cadeira e começar a trabalhar. Se trabalhar todo dia, certinho, bacana, discussão, botar para votar, comissão, etc e tal, as coisas todas, dá espaço para todas as grandes pautas e tudo avança, é isso que importa, né? Inclusive, o Jair Bolsonaro, né, o presidente Jair Bolsonaro, que está se recuperando aí, né, daquela última cirurgia dele, mandou a sua mensagem ao Congresso, né, uma tradição aí, de todo ano o presidente da República envia ao Congresso a sua mensagem, com as suas prioridades, as prioridades do governo. E essa questão do combate à criminalidade foi um destaque, né, dessa mensagem ao Congresso. Também, quem quiser saber os detalhes, dá uma olhadinha lá no site. Não vou me alongar nisso porque tem muitos temas, né? Inclusive vou dar um destaque aqui para uma notícia que nós demos, inclusive a Cruzoé deu, nós repercutimos no site, uma notícia que foi uma das mais lidas durante o dia todo, que é a Dilma Rousseff querendo pensão, né, por ter sido torturada, perseguida na época do regime militar. Então ela pede aí pensão R$10.735. Gente, é uma brincadeira esse negócio. Inclusive a equipe da Damares está fazendo um pente fino, tem que fazer um pente fino enorme, né? Porque assim, você teve, hoje a conta é de bilhão, né? A conta dessas anistias, né? dessas indenizações, né? E das pensões, porque não é só a pensão, tem também a indenização em muitos casos, que é um valor bruto, cheio ali, um valor mais pesado, e a indenização vitalícia, né? A pensão vitalícia. Tudo isso precisa ser revisto. A gente sabe a indústria que se fez durante a gestão do PT, beneficiando gente que não tinha direito nenhum, e com abusos, né? Abusos enormes nessa questão, agora com um ônus enorme para os cofres públicos, né? Muita gente, imagina se a gente for pedir indenização pelas torturas que a Dilma psicológica que a Dilma provocou, né? que a Dilma fez conosco. Aliás, tirando a piada de lado, né? Você tem de fato crimes que foram cometidos e que, por enquanto,
tanto Lula como a Dilma não responderam, né? A própria Pasadena, né, causou um prejuízo enorme para a Petrobras, foi vendida semana passada, prejuízo de centenas de milhões de dólares, né? Então um prejuízo enorme que não será pago. Então esses gestores, né, esse pessoal que estava aí no comando do país, Dilma, Lula, todos os casos do BNDES, a própria Dilma também, quer dizer, todo o prejuízo que for causado, isso é crime de lesa pátria, né? Os bilhões que abasteceram ditaduras africanas, regimes também totalitários aqui, autoritários na América Latina, esses parceiros do Foro de São Paulo, muitas dessas obras nem existem, né? Um dia desse eu publiquei, o pessoal brincando lá com aquele 10 Years Challenge, né? Assim, e eu mostrando como estavam certas obras 10 anos atrás. Aí descobri que algumas obras, lá na Venezuela, por exemplo, não existiram, né? Então, ao mesmo tempo que nos chocava e que nos choca ver, por exemplo, lá, você pega Angola, aí tem um lugar que não tem nada, só tem mato. E dali, 10 anos atrás, né, 2009, e hoje, 2019, você vê um negócio super desenvolvido, Porto de Mariel, por exemplo, lá em Cuba, né, você vê um negócio que era só mato e hoje toda uma infraestrutura desenvolvida, tudo com dinheiro brasileiro, dinheiro nosso, dinheiro seu, dinheiro do pagador de impostos. E além disso, você ainda tem os casos em que o dinheiro simplesmente foi desviado, né? Então obras bilionárias, como um porto que tem lá na Venezuela, que não existe, não tem nada, não tem infraestrutura nenhuma. Se bobear, só fizeram ali a terraplanagem, mais nada. Então, 2009 e 2019 continua o mato. Então, o dinheiro que foi embora, né? Coisa de bilhão também. Então, esses prejuízos que são incalculáveis, né? O resultado disso, o impacto disso na infraestrutura, na falta de infraestrutura do país, que é uma coisa, inclusive, que está aí também repisada na mensagem do Bolsonaro para o Congresso, né? A gente sabe, a gente vive isso no dia a dia, né? Toda essa falta de infraestrutura que faz com que os produtos brasileiros, inclusive, sejam mais caros, né? O velho gargalo, o custo Brasil. Então, tudo isso tem um impacto, tem consequências que elas são incalculáveis, né? O impacto na vida das pessoas, falta de emprego, né, esse desemprego generalizado, muita gente morrendo, falta de dinheiro, hospital, enfim, vocês conhecem essa situação. Então, assim, chega a ser ridículo, né, ver um pedido de indenização desse feito por uma agente política, né, por uma política uma ex-presidente que devia estar em cana, né, e devia ter todos os seus bens apreendidos e ser multada aí para pagar essa dívida o resto da vida, né, por gerações. Então, essa é a situação, mas felizmente estamos aí agora fazendo uma revisão, né, um processo inicial ainda, mas que pode provocar uma revisão de muitos desses benefícios ilegais, concedidos de forma ilegal. Bom, dito isso, encerro aqui com um destaque para uma reportagem que eu trouxe exclusiva mais cedo. Eu chamei a atenção para um negócio que a Vale fez, a Vale que está no meio dessa tragédia aí de Brumadinho, né? Esse crime é um negócio impensável, né? A gente inclusive está com uma matéria muito boa lá na Cruzoé desse episódio e realmente aí, olha, é um negócio que dói no coração você ver tanta gente perdendo a vida por besteira, né? Por ganância, por irresponsabilidade, por atos criminosos como o dessa cúpula da Vale. Esse pessoal não pode ficar solto, né? Você tem uma situação, gente, que, olha, aquelas imagens foram divulgadas na semana passada, são imagens realmente absurdas, né? Você vê as pessoas sendo consumidas ali, sugadas, sendo encobertas por aquela onda de lama, né, daquela barragem, um negócio realmente sem o menor sentido, um negócio perigoso. Já tinha o episódio da Samarco e agora Brumadinho. E aí, para completar isso, quer dizer, no meio dessa questão toda, você tem uma situação que eu trouxe nessa reportagem exclusiva mostrando o seguinte, que a Vale, em dezembro do ano passado, ela fechou um contrato com uma empresa desconhecida, chamada New Steel. Essa empresa, em tese, ela tem uma tecnologia para fazer o reprocessamento desse resíduo mineral que hoje é acumulado em barragem, você fazer isso a seco, né? Então,
não teria o risco que tem, muito pelo contrário, você conseguiria resolver muitos desses problemas. Aí, pô, a gente olha assim, legal, uma iniciativa bacana da Vale e tal, fechando essa parceria aí, um contrato de quase 2 bi, tá? Dá 1,8 bi, meio bilhão de dólares, que dá 1,8 bilhão de reais. Aí, poxa, você acha que está tudo bem quando você vai ver? Não, a empresa ela não é operacional, ela só existe no papel, ela não está ainda operacional, a tecnologia nunca foi comercializada, nunca foi testada industrialmente, você não tem nada. Então como é que a Vale pega e põe essa dinheirama numa empresa de papel? Aí eu, investigando, vou lá e descubro que entre os sócios dessa empresa de papel está um empresário chamado ali, apelidado de Tucamaia, né, um empresário conhecido da High Society carioca, amigo do Aécio Neves, que foi quem indicou o Fábio Schwartzman, que é o presidente da Vale. Ele, inclusive, isso veio à tona naquelas gravações com o Joesley Batista, que ele admite que ele que indicou o sujeito. Então você tem o Aécio, né, indicando o presidente da Vale e a Vale firmando um contrato de quase 2 bilhões com uma empresa de papel que pertence a um amigo do Aécio. Né? Estou fazendo ilação? Não sei. Estou apresentando os dados para que sejam investigados. A CPI, inclusive, que vai ser aberta, deve investigar isso aí. Falei com o Randolph disse, não, vamos investigar isso aí, importantíssimo. Tá? Então, aliás, esse Tucamaia, esse empresário, ele já foi citado pelo Pedro Corrêa na delação dele, na Lava Jato, por fazer rolo com a Petrobras. Muita coisa ainda virá disso aí, podem ter certeza. Mas uma coisa é certa, a gente só está no início. Né? Isso aí, se a gente teve o Petrolão com a Petrobras, pode ter certeza que a Vale, você vai ter aí um valão. É isso, meus amigos. Muito obrigado aí pela audiência. Eu não abandono vocês, agradeço sempre a companhia, as críticas, o apoio. Vamos fazer essa mensagem chegar, esse vídeo chegar ao máximo de pessoas e não deixem, não esqueçam de deixar a curtida aí. Nos vemos amanhã, então, em mais um Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Muito obrigado, um abraço.